Olá, graça e paz. Pastor Elias Santos com mais uma ministração da graça apostólica, da graça eterna. Hoje eu quero falar sobre chamado. O chamado de Deus para Gideão. Deus tem um chamado para cada um dos seus filhos, né? E tem momentos que a gente passa por situações que a gente até duvida se Deus tem alguma coisa conosco, se a gente tem algo para oferecer ao Senhor, se a gente verdadeiramente é escolhido, é um servo, é um soldado, é útil para a obra do Senhor. E Deus chama Gideão, né? O chamado de Deus, o tema que eu escolhi para esta mensagem é o chamado de Deus para Gideão, né? Deus tinha esse chamado específico para Gideão. E todos que Deus tem um chamado, passa por dificuldade. Muitas vezes a gente diz assim, poxa, parece que Deus não tem nada comigo, porque tudo para mim dá errado, tudo que eu faço dá errado, é tanta perseguição, é tanta afronta, é tanta... Né? E às vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus não tem nada conosco. Então, Gideão passou por isso, como não é diferente na nossa vida, né? Então, quem tem chamado, o chamado de Deus, é o chamado de Deus, né? Chamado de Deus, porque Deus chamou para este propósito. Deus chamou Pablo, o apóstolo Paulo, para ser um pregador, um apóstolo da graça eterna, da graça apostólica. Então, cada um Deus tem um chamado específico. Vamos orar, vamos falar com Deus, daqui a pouquinho estaremos retornando. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quero neste momento, Pai, orar, clamar por todos que o Senhor chamou, escolheu para a Tua obra. Pai, nos dá força, nos dá ousadia, nos dá coragem para cumprir a Tua missão aqui na terra, a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha mente, a minha vida. Continua me usando como um transmissor para transmitir a Tua palavra. Continua me ensinando a crescer na graça e no conhecimento. Pai querido, neste propósito forte da oração, da madrugada, das causas impossíveis. Pai, que todos os nossos inscritos, todos aqueles que vão se inscrever, seja alcançado, seja viva este propósito em todas as áreas. Viva. Pai, eu oro por todos os nossos inscritos e aqueles que vão se inscrever. Pai querido, Pai santo, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amados. Você não é apenas um inscrito. Você faz parte da família abençoada em graça. Então, estamos sempre orando, estamos sempre intercedendo pela madrugada por você. Amém? Então, eu quero, sem mais delonga, eu quero ler o texto de Juízes capítulo 6, 12. Juízes capítulo 6, versículo 12, a história muito conhecida. Gideão estava desesperado, estava se escondendo dos midianitas, os midianitas estavam oprimindo, e Gideão estava ali numa situação de vergonha, de humilhação. De repente você está numa situação de vergonha, de humilhação como Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Imagina a situação que Gideão estava. Eu não quero me aprofundar muito para a mensagem não ficar muito extensa, que é apenas uma reflexão para daqui a pouquinho a gente estar orando pela causas impossíveis. É a oração da madrugada, o clamor forte da madrugada. Amém? Então Gideão, capítulo 6, versículo 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Então Gideão estava clamando, estava sofrendo, passando por aquela situação. E Deus mandou o anjo, né? Deus não deixa seus filhos desamparados. Você não está desamparada, minha filha, você não está desamparado, meu irmão, você não está desamparado porque Deus está cuidando de mim, cuidando de você, cuidando de nós. Não podemos desistir, não podemos
deixar de crer. Então Deus mandou o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Em outras traduções, o Senhor é contigo. E lhe disse: o Senhor está com você. Poderoso guerreiro, em outras traduções, varão valoroso, guerreiro corajoso. Olha, Deus não vê você como você se vê. Gideão estava se sentindo acuado, com medo, se sentindo o pior. Mas Deus, o Pai, disse: varão valoroso, guerreiro corajoso, guerreiro poderoso. Olha como Deus nos vê. Deus nos vê como a gente nos vê. Deus é Pai, Ele nos vê como um filho. Então, Gideão estava se sentindo o pior da família, o pior dali. De repente você se sente o pior da tua comunidade, o pior da tua casa, o patinho feio, a ovelha negra da família. Mas Deus não te vê assim. O Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, varão valoroso, guerreiro corajoso. Olha como Deus nos vê. Versículo 13. Gideão respondeu. Ele não se acreditava, ele tinha perdido a fé. Meu Senhor respondeu: meu Senhor está conosco, por quê? Ele duvidou, né? Se o Senhor está conosco, por que tanta coisa ruim está acontecendo? Quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes você disse isso? Isso é murmúrio, né? Mas a gente é ser humano, né? A gente quer ser forte, mas a gente é fraco. Forte é o Deus que habita em nós, né? Então, quantas vezes a gente diz: Deus me abandonou porque tudo está dando errado, tudo que eu faço é um passo para frente, vários para trás. É tanta perseguição, tanta humilhação, tanta vergonha. Às vezes a gente não diz, né? A frase mais popular no meio cristão: até quando, Senhor? Até quando tanta luta, tanta dificuldade? Né? O Senhor não está me vendo? Né? Como se Deus esquecesse dos seus filhos. Tinha 99, Deus deixou e foi atrás de um, deixou seguro. Então Deus não esquece de você, Deus não te deixa. Então, Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, está comigo, por que nos acontece tudo isso? Por que acontece todas essas coisas ruins? E onde estão os milagres que os nossos pais, nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Né? Gideão tinha parado, tinha deixado, não estava crendo na situação que ele estava passando. Como ser humano, ele estava crendo, olha aí. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiasita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas, porque todo recurso os midianitas, os inimigos, levava, né? Versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha, Deus te vê assim, meu irmão, varão valoroso, mulher valorosa, né? Deus não te vê como uma perdedora, como um perdedor. Não se veja assim, porque Deus não te vê assim. Versículo 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel
da mão dos midianitas. Porém, porventura te enviei eu. Olha, não duvida, levanta e vai, cumpre o meu chamado, cumpre a minha missão na tua vida. Eu tenho uma missão para você. Deus tem uma missão para você, meu irmão. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para nós. Nós temos que pegar essa força que Ele nos dá. Somos varão valoroso, varão forte na mão do Senhor. Versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Midian. A minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa do meu pai. A gente sempre está se colocando, se menosprezando. Isso aí não é humildade. Isso aí não é humildade. Humildade, né? Isso aí é o quê? É falta de fé. Isso aí é medo, né? Medo. Deus não chama medroso, covarde. Deus pode ser covarde, pode ser medroso, mas se você pedir, Deus te faz corajoso. Versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Olha, Gideão, não se preocupa que eu estou contigo. Não se preocupa porque eu estou contigo. Como o próprio Moisés, como quando Deus chamou Moisés. Ah, porque eu não sei falar, porque eu sou troco de língua. Quando chamou Jeremias, não porque eu não passo de uma criança. Sempre a gente está querendo se justificar. Sempre a gente está querendo ser o coitadinho. Não, você não é coitadinho, meu irmão. Você não é coitadinha, minha irmã. Você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, você é herdeiro, co-herdeiro de Cristo, né? Olha aí. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, eu sou contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só. Olha, eu vou te dar todos na tua mão. Tu vai ferir um como se fosse todos. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que fala comigo. Ele pediu um sinal. A vida dele estava dando tudo errado para Gideão, que Gideão estava descrente. Quantas vezes a gente fica descrente? Quantas vezes a gente perde a fé, né? Vamos dizer que a gente não perde a fé, mas a gente fica esmorecido, não usa a fé, né? Não perde, né? Porque a fé está dentro, mas não usa. É feito o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. Mas muitas vezes o Espírito Santo não está ativado. Então daqui a pouquinho eu vou orar por você para que o Espírito Santo venha ser ativado. Você quer se reconciliar, aí você vai viver um novo tempo. Você vai viver um novo tempo na tua casa, na tua família, no ministério, no chamado de Deus na tua vida. Porque Deus tem um chamado. O chamado de Deus para mim, para cada uma pessoa, é específico. Amém? Cada pessoa, cada filho, Deus tem um chamado específico. O chamado é de Deus. A obra é de Deus. Amém? Os filhos, as ovelhas é de Deus. E cada escolhido de Deus tem uma missão aqui na terra. Então você não vai embora enquanto não cumprir a sua missão. Se você fizer vista grossa, você não cumprir o chamado de Deus na terra, Deus coloca outro, mas o chamado dele não vai deixar de ser feito. Então nós temos que aprender que nós dependemos de Deus, Deus não depende de nós. É uma honra, é um prazer ser escolhido por Deus. Amém? E não tenha medo, porque Deus está com você. Não tenha medo. Deus te chamou para esse propósito, Ele vai te dar as ferramentas apropriadas, Ele vai te capacitar, Ele vai me capacitar, Ele vai nos capacitar. Deus não chama capacitado, Deus chama incapacitado para Ele capacitar, porque quem capacita é Deus, quem ensina é Deus, quem faz a obra é Deus. Então não tenha medo. Gideão estava com medo, é normal ter medo. Mas quando Deus chega, não tem como dizer não para Ele. Porque Ele vem e Ele faz o fraco forte, Ele faz o perdedor vencedor, Ele transforma.
Amém? Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Eu vou orar por você, se você quer, você está nessa situação de Gideão, com medo, né? Com medo, acuado, já sofreu, já apanhou, e você quer viver o sobrenatural de Deus, viver o novo tempo, mas só vai viver o novo tempo de Deus, só vai viver a boa, perfeita vontade de Deus se você reconhecer que Ele é teu Pai, se reconciliar com Ele. Distante de Deus é só fracasso, é só colecionar fracasso, perda. Sem Ele não dá. Não tente sozinho, porque sozinho não dá. Sem Deus é só fracasso, é só um passo para frente e vários para trás. Não dá para andar. Ele é o ar que respiramos, né? Sem Ele nós somos um peixe sem o mar. Sem Ele nós não conseguimos respirar. Você quer se reconciliar com Ele nesse momento? Você quer ter bom êxito em tudo que você vai fazer? Eu não estou te pregando, não estou pregando um evangelho leviano, que você vai ter facilidade em tudo, não vai ter dificuldade, mas você vai ter bom êxito, porque o Pai está presente, Deus está presente. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, levanta a cabeça, se esforce, não entregue os pontos, vá à luta. Gideão se transformou, Deus fez Gideão um juiz, Deus mudou a história de Gideão, um homem acuado, um homem que estava ali, um fracassado, um falido, tinha tudo para vergonha, tinha tudo para ser mais um derrotado. Deus transformou Gideão no juiz. Deus usou Gideão para libertar o povo de Deus, como Deus quer usar você para pregar o evangelho, Deus quer usar você para pregar as boas novas, Deus quer usar você para ser luz nas trevas, Deus quer te usar, minha irmã, Deus quer te usar, meu irmão, para fazer a diferença nesse mundo. Você quer se reconciliar com Ele? Eu vou orar por você. Se você quer se reconciliar, não perca a oportunidade, porque o amanhã não pertence a nós. Você vai orar assim comigo, vai dizer assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Cristo ressuscitado, eu reconheço que sem Ti não dá. Eu me reconcilio contigo nesse momento para declarar que não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, que a partir desse momento eu quero Teu Espírito em mim, Teu Espírito ativado, eu quero a Tua força, eu quero a Tua saúde, eu quero estar contigo, eu quero mostrar para o mundo que não vivo mais, mas o Senhor vive em mim, que a partir desse momento eu farei proeza, eu viverei o Teu chamado na minha vida, eu não vou dizer não para o Teu chamado na minha vida. Pai, eis-me aqui, usa-me como um servo. Eu me reconcilio contigo nesse momento para servir, para fazer a Tua vontade, para ser um servo bom e fiel. Pai querido, Pai santo, eu declaro, eu confesso para todo mundo ouvir, para todos ouvir, que agora o Senhor é meu e eu sou Teu. Em nome de Jesus, deixa eu completar a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, todos que estão se reconciliando nesse momento, Pai, dá força, transforma de fraco para corajoso, de medroso para corajoso. Pai, Tu és o Deus poderoso. Esteja com cada um neste momento, fortalecendo, ajudando a caminhar de cabeça erguida. Pai querido, Pai santo, eu Te louvo, Te exalto, declarando que todos que estão se reconciliando neste momento, Pai, eu declaro força, poder, o Teu poder, poder para prosseguirmos, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor, como foi com Gideão, está conosco. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai santo, todos que estão inscritos no nosso canal, Pai, não é apenas inscrito, mas faz parte da família, estamos orando, intercedendo, e todos aqueles que vão se inscrever, Pai querido, Pai santo, para completar, para cada vez aumentar essa família, a família
abençoada em graça no canal do pastor Elias Santos. Pai querido, Pai santo, eu te louvo e te exalto desde agora e para todos sempre. E todos que credes, amém, 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 graças a Deus. Você que é inscrito no nosso canal, saiba que você tem um intercessor sempre orando por você. E você que vai se inscrever, não deixe de se inscrever, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, faça tudo que for preciso, divulgue, compartilhe pelo menos para 7 pessoas, amém? Você estará cumprindo a vontade de Deus na terra, amém? Porque você fazendo a sua parte, a plataforma do YouTube vai fazer a dela, vai compartilhar com mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas, edificadas para a honra e glória do nome do Senhor. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com o nosso propósito forte, da oração forte das causas impossíveis. Nunca se esqueça, Ele te ama, o Cristo ressuscitado te ama e eu também.